hoje nós vamos começar a falar sobre a teoria dos 4 P's. Em especial, vamos começar a falar sobre o primeiro P da teoria dos 4 P's. Só para lembrarmos, a teoria dos 4 P's, ela é composta de produto, preço, ponto, praça e promoção. Nós vamos iniciar o estudo da teoria dos 4 P's do marketing com produto. Então, sobre produto, nós vamos entender, nós vamos estudar o que é produto, quais são as características do produto. Nós vamos falar também, principalmente, quais são as classificações do produto e qual a importância do rótulo e da embalagem para a comercialização de um produto. São os assuntos que nós vamos abordar daqui para frente sobre produto. Então, vamos começar falando sobre produto, com o conceito de produto. O que é produto? Podemos dizer que produto é tudo aquilo que é comercializado nos mercados. Tudo aquilo que é comercializado nos mercados pode ser chamado de produto. Nós já sabemos que é mercado, que foi o que nós desenvolvemos na nossa última aula. Mercado é a relação que existe entre compradores e vendedores no momento que eles estão comprando e vendendo alguma coisa. Então, tudo aquilo que é comercializado nos mercados são chamados de produtos. Estão incluídos também os serviços. Então, no verbete produto, estão incluídos também os serviços. E eu acrescento, o produto é um conjunto de benefícios funcionais e emocionais pelo qual alguém está disposto a pagar. Então, eu digo que o produto é um conjunto de benefícios funcionais e emocionais pelo qual alguém está disposto a pagar. Que são conjuntos de benefícios, que são benefícios funcionais e benefícios emocionais. Por exemplo, benefícios funcionais é aquilo pelo qual o produto é destinado a fazer. É a destinação do produto. Por exemplo, comprou um carro. Para que serve um carro? Para se locomover. Então, a locomoção proporcionada por um carro é um benefício funcional. Agora, o carro também ele pode proporcionar status, elegância, e aí seria, então, um conjunto de benefícios emocionais que aquele carro pode proporcionar. Então, nós precisamos entender isso, Com os benefícios funcionais, para que se destina aquele produto. E benefícios emocionais é o valor agregado que aquele produto proporciona à pessoa que compra. Produto está inserido esses dois benefícios. Então, tanto os benefícios funcionais, que é aqui se destina o produto, e benefícios emocionais, que é o valor agregado ao produto. E é pelo qual alguém está disposto a pagar. Isso que eu acabei de falar é o conceito de produto. Quais são as características do produto? São 2 características do produto. Para que determinada coisa seja considerada produto, ela precisa preencher 2 requisitos ou 2 características. Tem que ser lícito e legalizado. O que é uma coisa lícita? Lícito é tudo aquilo cujo comércio é permitido. Então, lícito é tudo aquilo que pode ser comercializado. Então, se determinada coisa não pode ser comercializada, logo, ela não pode ser considerada como produto. Por exemplo, órgãos humanos. Será que alguém pode comprar ou vender órgãos humanos? Não. Ele só pode doar órgãos humanos. Mas ela não pode nem comprar e nem vender órgãos humanos. Logo, órgãos humanos não pode ser considerado um produto. Isso eu não posso nem vender e não posso comprar, se eu não posso comercializar, então não pode ser considerado como produto. Porque o seu comércio, a sua compra e venda é ilícita. Então, primeira característica importante, para que determinada coisa seja considerada produto, ela precisa ter o seu comércio lícito. Ou seja, é possível que haja a compra e a venda desse produto. Outros exemplos nós podemos citar, por exemplo, a cocaína. Ela pode ser considerada um produto? Evidente que não, porque o seu comércio não é lícito, não se pode nem comprar nem vender cocaína. Logo, se alguém faz isso, a pessoa não está comercializando e sim está traficando.
porque a sua venda é proibida. Então, o seu comércio é ilícito. Se é ilícito, significa que não pode ser comercializado. Se não pode ser comercializado, não pode né, ser considerado um produto. Primeira característica, então, é essa, né? Para que determinada coisa possa ser considerada um produto, o seu comércio tem que ser lícito. E a segunda característica é que o seu comércio tem que ser legalizado. Por exemplo, arma de fogo. Né? A pessoa comprar lá um 38, por exemplo. 38 pode ser considerado um produto? Claro que pode. Né? Existe o comércio de arma de fogo no Brasil, é lícito. Desde o momento que a pessoa cumpra com as exigências da lei. Então, se cumprir com as exigências da lei, né, ela vai poder comprar uma arma de fogo, ela vai fazer curso de tiro, ela vai da Polícia Federal justificar a necessidade da compra de uma arma, né, passar por um teste psicológico, e daí a Polícia Federal vai dar uma carta de concessão para que ela possa comprar de forma legalizada uma arma de fogo. Agora, se a pessoa compra uma arma de fogo sem passar por esse procedimento, embora o comércio da arma de fogo seja lícito, ela vai estar comprando algo que será considerado um produto de contrabando, um fruto de contrabando, porque não estará legalizado. O mesmo nós podemos dizer, por exemplo, com remédio antidepressivo. Né? Remédio antidepressivo, ele é um produto lícito. Mas para a pessoa poder comprar e para a farmácia poder vender, é necessário que você tenha lá a receita de venda especial. Receita especial de venda. Se a pessoa não tiver essa receita especial e ela comprar o antidepressivo, aquele antidepressivo vendido sem receita especial não é um produto, porque não está legalizado. A pessoa adquiriu ele sem estar legalizado. Logo, aquilo ali é fruto de contrabando e não pode ser considerado um produto. Então, para que determinada coisa seja considerada um produto, ela precisa preencher duas características ou dois requisitos, que precisa ser lícito, no sentido de que o comércio seja permitido, e precisa ser legalizado, no sentido de cumprir com as exigências da legislação, as exigências da lei, para que ela possa ser comercializada. Preenchendo esses dois requisitos, determinada coisa pode ser considerada um produto. Já vimos, então, nesse primeiro slide aqui, né, nessa primeira tela, o que é um produto, né, qual é o conceito e quais são as características que fazem com que determinada coisa seja considerada um produto. Nós vamos ver agora a classificação dos produtos. Primeira classificação. Quanto ao grau de exclusividade, determinado produto pode ser classificado como commodity e altamente diferenciável ou exclusivo. Então, a primeira classificação que nós vamos ver é quanto ao grau de exclusividade. Então, quanto ao grau de exclusividade, o produto pode ser classificado como commodity e altamente diferenciável ou altamente exclusivo. Aqui, em relação ao grau de exclusividade, nós estamos nos referindo aqui ao conjunto de benefícios emocionais que determinado produto pode proporcionar àquele que compra. O produto commodity é aquele que não oferece nada no aspecto emocional. É um produto que não oferece nenhum tipo de exclusividade para aquele que compra. A pessoa que compra um produto commodity compra apenas pensando no benefício funcional do produto. Já um produto altamente diferenciável, exclusivo, é aquele que possui um conjunto de benefícios emocionais. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de produto commodity. Botei o frango, mas poderia colocar, por exemplo, um carro popular. Por exemplo, um Fiat Uno, Fiat Palio, um Gol. Né? São veículos do tipo commodity, que não oferece para a pessoa que compra nenhum benefício emocional. Apenas um benefício funcional. Agora, por exemplo, quem compra uma Ferrari não pensa apenas em se locomover, mas pensa também no status que esse produto, né, que esse carro vai proporcionar à pessoa. Né? Ela vai poder chamar atenção, pessoas vão olhar para ela de forma diferente, em razão do carro que ela comprou. Então, a Ferrari é um exemplo de produto exclusivo, é um exemplo de produto altamente diferenciável, porque proporciona um conjunto de benefícios emocionais que os produtos commodities não vão proporcionar.
Então, commodity é um produto que não é exclusivo. Logo, por não ser exclusivo, não vai oferecer nenhum benefício emocional, apenas benefícios funcionais. Já um produto exclusivo, além dos benefícios funcionais, ele também oferece benefícios emocionais, né? Que é a exclusividade que ele proporciona à pessoa que compra aquele determinado produto. Em relação a preço, a gente pode observar no gráfico que eu coloquei aí para vocês, né? É que um produto, né, altamente exclusivo, ele tem o maior preço, o preço é maior, e o produto commodity tem um preço menor, como vocês podem observar aqui, né? Aqui tem um preço menor e aqui tem um preço maior. O produto commodity ele tem o menor preço e o produto diferenciado tem o maior preço. Então, em relação ao preço, né, os produtos commodities e altamente exclusivos ou diferenciados podem ser classificados dessa forma. Essa, então, foi a primeira classificação do produto. Vamos ver a segunda. Então, quanto ao período de oferta, o produto pode ser classificado como permanente e sazonal. O que é um produto permanente? É aquele produto que é oferecido o ano inteiro. E o que é produto sazonal? É aquele que é oferecido apenas em certas épocas do ano. Então, o produto permanente é aquele produto que durante o ano inteiro ele é oferecido, ele é posto à venda. Uma coisa oferecida é aquilo que é posto à venda. Então, o produto permanente é aquele que durante o ano inteiro ele é posto à venda, ele é oferecido, ele é colocado à venda. E produto sazonal é aquele produto que é colocado à venda em certas épocas do ano. Por exemplo, na Páscoa é comum ser colocado à venda ovo de Páscoa. Acabou a Páscoa, você não compra mais ovo de Páscoa. Né? Ovo de Páscoa é um produto sazonal. Né? Pisca-pisca de Natal, árvore de Natal é outro exemplo de produto sazonal. Né? Pão para rabanada é outro exemplo de produto sazonal. Né? Aquela roupa caipira para as festas juninas é outro exemplo de produto sazonal. Então, produto sazonal é aqueles produtos que são colocados à venda, são oferecidos apenas em certas épocas do ano. Já um produto permanente é aquele produto que é oferecido o ano inteiro. Eu coloco aqui em relação ao preço, eu digo que um produto permanente ele tem um menor preço se comparado com um produto sazonal, que tem um maior preço. Olha o gráfico aqui, né? Então, o produto permanente ele tem um menor preço, o produto sazonal tem um maior preço. Para visualizar melhor isso, eu até fiz aqui uma comparação entre um produto permanente e um produto sazonal. Por exemplo, eu disse que a barra de chocolate ela é um produto permanente, porque ela é comercializada o ano inteiro. Já o ovo de Páscoa, né, ele é um produto sazonal, que ele é comercializado apenas em certas épocas do ano. Bem, se você for comprar hoje uma barra de chocolate, né, de 200 gramas, você vai pagar aí no máximo R$10 por essa barra de chocolate. Talvez pague até menos, mas eu coloquei aqui R$10 por uma barra de chocolate diamante negro, né? Se você for comprar. Se você for comprar, além dessa barra de chocolate, for comprar 4 bombons, cada bombom vai custar aí R$1. Então você vai gastar em 4 bombons R$4. R$4 dos bombons mais R$10 da barra de chocolate, você vai ter um total de despesa aí de R$14. Agora, durante a Páscoa, a mesma quantidade de chocolate, né? Ou seja, um ovo de Páscoa de 200 gramas, que dentro dele vinham 4 bombons, estava R$39. Se você for analisar a quantidade de chocolate, é a mesma. A quantidade de chocolate que tem numa barra de chocolate e que tem no ovo de Páscoa é a mesma quantidade de chocolate, 200 gramas. E a mesma quantidade de bombons, só que um vai gastar R$14, o outro vai gastar R$39. Qual é a diferença? Né? A diferença está no conjunto de benefícios que cada produto proporciona. Por exemplo, uma barra de chocolate, a pessoa que adquire, né, ela pensa apenas num conjunto de benefícios funcionais. Né?
ela vai pensar em se alimentar, ele vai pensar em ter o prazer de comer o chocolate, só. Agora, o produto sazonal, ele possui ali um conjunto de benefícios emocionais. Né? A pessoa que ganha um ovo de Páscoa, né? Ela participa daquele evento, né? A troca de chocolate, né? O evento lá do domingo de Páscoa, onde se troca lá os ovos de Páscoa, dar e receber. Então, isso aí é o conjunto de benefícios emocionais que o produto vai proporcionar à pessoa. Então, por isso que é mais caro. Né? Os benefícios emocionais, o conjunto de benefícios emocionais fazem com que determinado produto seja mais caro. É por isso que um produto sazonal ele tem o maior preço. Se você for observar, né, na tela aí de vocês, nós temos a mesma quantidade de chocolate dos dois lados, só que uma pessoa vai gastar R$14 e o outro vai gastar R$39. Porque o produto permanente, a pessoa que compra pensa apenas dos benefícios funcionais. Já o produto sazonal, né, também vai proporcionar para aquele que compra uma carga de benefícios emocionais, além do benefício funcional. Então, nesse aspecto, nós temos uma diferença significativa de preço. Você pode observar aqui, é quase 3, desse exemplo que eu coloquei, evidentemente, é quase 3 vezes maior, né, o preço do produto sazonal, se comparado com um produto permanente. Essa, então, foi a segunda classificação de produto que nós vimos. Né? A primeira classificação foi quanto ao grau de exclusividade. O produto pode ser classificado como commodity e exclusivo. A segunda classificação, quanto ao período de oferta, o produto pode ser permanente ou sazonal. Vimos aqui o quadro, né, comparativo. E nós vamos agora analisar a terceira classificação. Quanto à natureza do produto, ele pode ser classificado como tangível ou intangível. O que é um produto tangível? Produto tangível são os bens materiais. É aquilo que você pode tocar. Né? Tangível é tudo aquilo que você pode tocar. E bens intangíveis são os bens imateriais, né? Aquele que você não pode tocar. Os bens tangíveis são classificados como bens duráveis e não duráveis. Bem durável é aquele que, por mais que você use, né, conforme você usa, ele permanece inteiro, né? Ele mantém as suas características. Por mais que você utilize ele não perde as suas características. Por exemplo, um celular é um bem tangível durável. Conforme você vai usando o celular, ele permanece igual. Né? Uma roupa, um carro, né? São bens duráveis. Conforme você vai utilizando, ele não vai se deteriorando, ele não vai diminuindo em quantidade ou forma. Ele continua o mesmo. Já bens não duráveis, né? Quanto mais você consome, mais o bem ele desaparece, diminui. Por exemplo, uma cerveja. Quanto mais você bebe, menos cerveja vai ter na garrafa, vai ter lá na latinha, o mesmo acontece com refrigerante. Né? São bens não duráveis, sabonete. Conforme você vai utilizando, ele vai diminuindo de tamanho. Né? Então, são exemplos de bens, não shampoo. Né? É um exemplo de bens, ele é tangível, que você pode tocar, mas ele é não durável, porque conforme você vai utilizando, ele vai diminuindo. Já o bem intangível durável é aquele que não diminui, ele permanece o mesmo, por mais que você utilize. Né? Então, por mais que você utilize o bem, ele permanece o mesmo. Né? Uma roupa, uma lâmpada, uma cama, né? São bens duráveis. Né? São bens tangíveis, que você pode tocar, mas são bens duráveis, porque ele não diminui, não muda o tamanho e a forma ao longo do tempo. Já bens tangíveis duráveis é o oposto, é aquele que vai diminuindo, ele vai se diminuindo, né, mudando o tamanho e a forma, em razão do uso, do consumo. Já bens intangíveis são os bens imateriais, ou seja, são bens não corpóreos, você não consegue tocar. É o exemplo dos serviços, né? Serviço de beleza, serviço de segurança que alguém prestar para você, serviço educacional. Por exemplo, o que nós estamos acontecendo agora, né? Vocês estão tendo aula de um curso. Então, um curso, né, é um bem intangível classificado como serviço. Por que é um bem intangível? Porque você não consegue tocar, não dá para tocar. Né? O conhecimento que vocês vão adquirir não dá para tocar. E é um serviço. Eu coloquei aqui beleza, segurança, educação também, é outro tipo de serviço, né? É considerado um bem de natureza intangível.
Outro bem de natureza intangível é aquele que é prestado por pessoas, né? Quando você contrata, por exemplo, imagina que você vai contratar um show de Zezé de Camargo e Luciano, né? Esse show não pode ser substituído pelo show do Latino, por exemplo, porque você contratou um show de determinada pessoa, né? Somente aquela pessoa pode realizar aquele show, né? É algo pessoal, né? Só pode ser realizado por aqueles indivíduos, não pode ser substituído por uma outra pessoa. Então, bens, né, intangíveis são serviços realizados por pessoas, entre outras coisas, por pessoas, e são um produto personalíssimo, né, no sentido que somente aquela pessoa pode realizar. É um outro tipo de serviço intangível, né? E algumas ideias, como campanhas de vacinação, campanhas antitabagistas. As ideias são também produtos, são bens intangíveis que você não consegue tocar. Então, quanto à natureza, os produtos podem ser classificados como tangíveis, bens materiais, e intangíveis, bens imateriais. Dentro da tangibilidade de um bem, ele pode ser durável ou não durável, e dentro da intangibilidade de um bem, ele pode ser serviços, produtos, bens personalíssimos, no sentido que só podem ser realizados por uma única pessoa, e algumas ideias. Né? Vamos dar a quarta classificação do bem. Antes de falar da quarta, eu preciso falar sobre a influência do preço. Né? Os bens tangíveis, como carro, roupa, cerveja, shampoo, calçados, casa, comida, né? Os bens tangíveis duráveis têm o maior preço. Os bens tangíveis duráveis têm o maior preço. E os bens tangíveis não duráveis têm o menor preço. Já os bens intangíveis, né, aplicativos, programas de computador, ações, direitos autorais, têm um maior preço. Né? Então, os bens duráveis têm o maior preço se comparado com os bens não duráveis. E se comparar os bens, né, duráveis com os bens não duráveis, os bens melhor. Se comparar os bens tangíveis com os bens intangíveis, os bens intangíveis possuem um preço maior. Conforme está aqui nesse gráfico que eu apresentei para você. Vamos agora sim, né? Vamos à quarta classificação. Quanto ao processo de compra, bem pode ser classificado como bens de conveniência e bens de compra comparada. Olha que interessante, né? O que são bens de conveniência? São produtos comprados frequentemente e com pouco esforço. Não demandam muito envolvimento do comprador. Em geral, não são caros e são encontrados facilmente em vários pontos de venda. Então, bens de conveniência são aqueles bens do dia a dia, onde não exige esforço para quem compra, né? E que você consegue obter ele em vários pontos de venda. Por exemplo, né? Você acorda de manhã cedo, vai na padaria comprar um pão. O pão é um bem de conveniência, é um bem do dia a dia. Não exige muito esforço para você poder comprar. Né? Um serviço como, por exemplo, passagem de ônibus. Você vai lá pegar um ônibus, você paga lá pela passagem de ônibus. Também é um bem de conveniência, é um bem do dia a dia. Né? O transporte público ele é um bem do dia a dia, é um bem de conveniência. Né? Você vai lá no supermercado, compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, compra um detergente, um sabão em pó. São bens de conveniência. São bens do dia a dia, que não exige muito esforço daquele que compra. Agora, os bens de compra comparada não são bens do dia a dia, são aqueles bens que vão exigir uma reflexão do indivíduo que vai estar comprando. São produtos que demandam reflexão por parte do consumidor. Normalmente tem um custo mais elevado. Por exemplo, você vai comprar um carro. Carro não é um bem de conveniência. Carro não é um bem do dia a dia. Não é aquele bem que você compra sem refletir. A pessoa vai verificar se ela tem condição de pagar, né, quantas parcelas vão ser, se vai pagar à vista, né, a demanda de dinheiro. Então, os bens de conveniência ou os bens do dia a dia, eles têm um preço menor. Já os bens de compra comparada, eles possuem um preço maior, que exige maior reflexão por parte do consumidor. Então, em relação ao processo de compra,
nós podemos dizer que os bens são classificados como bens de conveniência, são os bens do dia a dia, e bens de compra comparada. Bens de conveniência são aqueles que não exigem nenhum esforço, nenhum tipo de reflexão para se comprar, e eles podem ser encontrados facilmente em vários pontos de venda. Já os bens de compra comparada são produtos que demandam maior reflexão por parte do consumidor, e por isso, geralmente, tem um custo maior. Vamos ver como é que é a influência disso sobre o preço. Bens de conveniência, coloquei aqui alguns exemplos como alimento, produtos de higiene, produtos de limpeza, um guarda-chuva, um vinho, uma revista, um doce, bala, são exemplos de produtos, bens de conveniência. São aqueles bens do dia a dia, que não exigem aí nenhuma reflexão, né, na hora de comprar. Agora, por exemplo, casa, apartamento, automóveis, né, são bens de compra comparada e vão exigir algum tipo de reflexão, né, do consumidor antes de comprar. Em relação ao preço, bens de conveniência têm o menor preço e bens de venda comparada têm o maior preço. Vamos à última classificação. Bens podem ser classificados, né, quanto à possibilidade de substituição. Podem ser classificados como fungíveis e infungíveis. Bens fungíveis são produtos que podem ser substituídos por outro bem semelhante e equivalente. Então, fungíveis é aquele que pode ser substituído por outro, desde que haja equivalência. É o caso do dinheiro, por exemplo. Né? Dinheiro é um bem altamente fungível, porque pode ser substituído por outro, porque existem outros bens equivalentes a ele. Né? Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira é um bem fungível. Você pode substituir essa cadeira por uma outra cadeira ou por dinheiro. Um carro, dependendo dele, ele é um produto fungível. Você pode substituir um carro por um outro carro ou pelo dinheiro equivalente a ele. Então, bens fungíveis é aquele que pode ser substituído por outros, desde que exista semelhança ou equivalência. Já um bem infungível, um produto infungível, são aqueles produtos que não podem ser substituídos por outros, pois não existe outro bem ou serviço semelhante. Exemplo disso são os bens personalizados, né? Roupa, obra de arte. Imagina que você contrata um buffet para a sua festa de casamento. Será que você aceitaria que o buffet fizesse a festa em outro dia que não fosse o seu casamento? É óbvio que não, né? Ele é um produto, um serviço personalizado, tem que ser realizado naquele dia. E também tem produtos de prestação pessoal, né? São os produtos personalíssimos, né? Que só podem ser realizados por um indivíduo. Então, o que eu falei há um tempo atrás aí, né? Na aula de hoje ainda, mas no momento anterior, eu falei, por exemplo, não tem como você substituir, né, o show do Zezé de Camargo e do Luciano com o show do Latino, né? São estilos musicais diferentes e são serviços infungíveis, não tem como você substituir por outro. Tem uma festa de casamento, você não pode substituir a decoração por uma festa de aniversário, né? São momentos e decorações diferentes. Então, bens infungíveis, né, são aqueles que não podem ser substituídos por outros, porque não existem outros equivalentes. Obras de arte são outro exemplo de bens infungíveis. Não tem como você substituir uma obra de arte pela outra, nem por dinheiro, né? Que são bens infungíveis, né? Peças de história, né, que fazem parte da memória mundial, né, também são considerados bens infungíveis. Então, fungível é aquele que pode ser substituído por outro, desde que haja equivalência ou semelhança. Infungível é aquele que não pode ser substituído, porque não há equivalência nem semelhança. Em relação ao preço, como que esses produtos podem ser, né, classificados? Bem, os produtos fungíveis têm o menor preço e produtos infungíveis têm o maior preço. Então, em relação ao preço, é dessa forma que nós podemos dizer, né, que os bens fungíveis têm o menor preço, conforme vocês podem observar nessa tela, e bens infungíveis têm um maior preço. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre a importância dos rótulos e embalagens de um produto. Não é classificação, né? São 5 classificações que nós vimos, mas o rótulo e a embalagem são instrumentos importantes para a comercialização de um produto e um serviço. A embalagem
e a rotulagem do produto também são capazes de transferir valores a ele. Já há muito tempo que as embalagens dos produtos não servem apenas para proteger ou acondicionar ou transportar o produto. Grande parte das decisões de compra são tomadas por impulso, no ponto de venda e as embalagens e rótulos, no ponto de venda, as embalagens e rótulos são fundamentais para influenciar o consumidor nesse momento. Então, o rótulo, a embalagem, a aparência de um produto, ele é importantíssimo para influenciar as pessoas na hora de se comprar alguma coisa. Então, na hora de se aprontar o rótulo e a embalagem do produto, você também precisa levar em consideração a influência que o rótulo e a embalagem gera na hora que o consumidor vai decidir comprar ou não. Então, em resumo, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje o que é um produto, quais são o conceito de produto, lembrando sobre a carga de benefícios emocionais e funcionais que o produto possui. Vimos também as características do produto, que são duas, tem que ser lícita e tem que ser legalizado. E vimos a classificação, só para nós lembrarmos de trás para frente. Nós falamos ainda sobre bens que podem ser classificados como fungíveis e infungíveis quanto à substituição. Vimos que quanto ao processo de compra, os bens podem ser bens de conveniência ou bens de venda de compra comparada. Vimos que quanto à natureza, o produto pode ser tangível ou intangível. Quanto ao período de oferta, o produto pode ser permanente ou sazonal. E quanto ao grau de exclusividade, um produto pode ser commodity e altamente diferenciado. Então, dessa maneira, nós vimos aí detalhes sobre o produto que faz parte, o primeiro P da teoria dos 4 Ps que nós consideramos.